Boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos? Turma Segurança do Trabalho, segundo período. Gente, vou gravar aqui a aula de número 3, disciplina Segurança na Indústria da Construção Civil ou Indústria da Construção. Tá aqui meu telefone, tá aqui meu e-mail, tá? Fique à vontade. O título aqui, né, é o título da NR18. Então, o título da disciplina é Segurança na Construção Civil, mas o título aqui na NR18 é Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Só para vocês não ficarem perdidos, tá? Bom, nessa aula de hoje, gente, a gente vai falar aqui das áreas de vivência. Ou seja, são as áreas onde o trabalhador, ele permanece, de repente, fora do momento que ele está trabalhando, colocando a mão na massa ali. Essas áreas, exemplo, como vestiários, local para refeição, cozinhas, alojamento. Então, áreas de vivência é a área onde o trabalhador vive, né? Então, nesse caso aqui, ó, o subitem 18.5.1 fala o seguinte: as áreas de vivência devem ser projetadas de forma a garantir aos trabalhadores condições mínimas de segurança. Óbvio, o trabalhador está alojado, tem que garantir condições de segurança para ele viver naquele alojamento. Condições mínimas de conforto e condições mínimas de privacidade. Isso aqui é um dos temas que durante auditorias, os auditores fiscais, gente, não perdoam, tá? Isso aqui é uma das partes que dá dignidade ao trabalhador. E quando você fere a dignidade do trabalhador, geralmente é um item em que os auditores fiscais não vão perdoar. Então, isso aqui é muito importante para o TST dominar, conhecer, desenvolver habilidades, tá? Esse item 18.5 é simplesmente uma casquinha das informações necessárias que a gente precisa saber. Na tela aqui vai fazer a referência à famosa NR24, que aí eu vou fazer comentários, tá? Então, ó, garantir segurança, garantir conforto e privacidade. Essas áreas de vivência devem ser mantidas, então manter em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, contemplando as seguintes instalações. Temos aqui a instalação sanitária. É uma das áreas de vivência. Vestiário é outra área de vivência. Aqui, ó, o exemplo aqui do vestiário. Local para refeição é um outro exemplo de área de vivência. Então, perceba bem, aqui eu citei 3 instalações para vocês. Todas elas têm que me oferecer segurança, conforto e privacidade. Ó, alojamento, quando houver trabalhador alojado. Então, condições de segurança aqui, condições de conforto e privacidade. As instalações destas áreas de vivência devem atender, no que for cabível, o disposto da NR24. O título da NR24 é Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Essa é a norma que dá dignidade ao trabalhador. Então, nós temos um item básico aqui na NR18, que é como se fosse um pedacinho da NR24. O que não tiver aqui na NR18, nós vamos procurar na NR24, tá? Ou seja, lá vai ter dimensionamentos também, de cozinhas, de locais para refeição, de alojamentos, de vestiário, de gabinetes sanitários. Lá a gente vai ter todos esses critérios, tá? Aqui é simplesmente o básico que a NR18 vai pedir, ó. Veja bem, a instalação sanitária, que é uma das unidades, né, que eu apresentei, ó, a primeira unidade que eu apresentei aqui. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório é a pia, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, é o vaso, gente, tá? E mictório. Mictório é isso aqui, as senhoritas não vão conhecer, né? Porque vai ter somente no banheiro masculino, mas enfim, isso aqui é o mictório. Na proporção de um conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Presta atenção, na figura na tela aqui, eu tenho 3 pias, 3 lavatórios, 3 vasos sanitários, 3 mictórios. A norma fala o seguinte: um conjunto para cada 20 trabalhadores. Então, a cada 20 trabalhadores que existe na empresa, eu preciso ter uma pia, um lavatório, um vaso sanitário e um mictório. Isso é um gabinete sanitário, tá, gente? Ou seja, isso constitui o que? Um banheiro, popularmente. Nós chamamos de banheiro. Então, esses elementos não podem faltar. Só que aqui vai existir variações. Porque é muito fácil eu falar. E 40 trabalhadores, então, não é um grupo a cada 20? Então, se eu tenho 40 trabalhadores, eu vou ter 2 lavatórios, 2 vasos sanitários, 2 mictórios. 60, 3 lavatórios, 3 vasos sanitários, 3 mictórios. Nossa, muito fácil. Só que é o seguinte, a norma fala assim, ó, ou fração. Então, exemplo, se eu tenho... O que é essa fração? É a sobra. Olha só, eu tenho um canteiro de obras com 21 trabalhadores. Significa que eu vou precisar de 2 lavatórios, 2 vasos sanitários e 2 mictórios. Porque 20, uma unidade aqui, certo? Esse 1 é a fração. Então, se fosse 1, 5, 10, 15, 19, não faz diferença nenhuma. 20, aí 20 dá o grupo exato, né? Mas então, essa fração aqui, no caso, é a sobra, tá? Então, exemplo, eu tenho 21 trabalhadores, vai ser 2 unidades para cada. Eu tenho 41 trabalhadores, então, ó, 20 uma unidade mais 20 outra unidade. Então, nesse caso, sobrou 1 é a fração. Então, neste caso aqui vai ser 3 unidades. Então, exemplo, um canteiro de obra com 41 trabalhadores e com 60 para dimensionar aqui o lavatório, o vaso sanitário e o mictório não faz diferença. Mas aí a gente pode cair em outra regra. Porque, veja bem, eu tenho um canteiro de obras, ok, com 41 trabalhadores. Só que, e se for, qual a quantidade de trabalhadores do sexo masculino e qual a quantidade de trabalhadores do sexo feminino? Então, percebam aí que pode ser aumentado a quantidade de unidades. Exemplo, são 41 trabalhadores, porém, 20, por exemplo, 15 é do sexo feminino e neste caso 26 será do sexo masculino. Então, ó, 26. Então significa que eu vou precisar de para os banheiros masculinos 2 unidades, porque é 20 e 6 é a fração. Então 2 unidades de lavatórios, 2 unidades de vaso sanitário, 2 unidades de mictórios. Aí eu não tenho 15 trabalhadores do sexo feminino. Então, ó, 15, não chegou nem a 20, né? Então é uma fração. Então significa que eu vou precisar de uma unidade de lavatório, uma unidade de vaso sanitário e, nesse caso aqui, não tem mictórios. Por quê? Porque o trabalhador do sexo feminino não utiliza mictório. Então, entendam que a gente pode cair em vários peguinhas aqui, tá? Então, fazer esse dimensionamento parece ser uma coisa fácil, mas na prática não é. Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou colocar exercícios para vocês dimensionar isso aqui. Chuveiro na proporção de uma unidade a cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Mesma regra. Tem um canteiro de obras com 50 trabalhadores. Então, a cada 10 é um chuveiro. Então, nesse caso, 5 chuveiros. É 51
Aí 1 vai ser a fração, ó. Aí vai ter que ser 6 chuveiros. Ah, não, mas é 51. Nesse caso, 25 é do sexo masculino, 26 é do sexo feminino. Opa! Então vai ser, neste caso aqui, 3 unidades para o sexo masculino e 3 unidades para o sexo feminino. Bacana, gente? É obrigatório, quando o caso exigir, a instalação de alojamento no canteiro de obra ou fora dele, contemplando as seguintes instalações. Então veja bem, no canteiro de obra, que é uma área fixa, porém temporária porque é obra, ou fora dele, eu vou precisar dessas instalações aqui, ó, dentro dos alojamentos. Então dentro do alojamento eu vou precisar ter cozinha. Quando que eu vou precisar? Quando houver preparação de refeições. Por que você fala quando houver preparação, professor? Simples, porque tem situações que, exemplo, a empresa vai fornecer o marmitex, né, para o almoço, vai fornecer o marmitex para a janta. Então, nesse caso aqui, não tem necessidade de ter cozinha, não vai ter preparação de alimentações. Tá? Então, isso é um acordo entre empregado e empregador. Local para refeição, não confundir isso aqui com cozinha. Local para refeição é uma coisa, cozinha é outra, tá? Instalação sanitária. Aí veja bem, existe a instalação sanitária do canteiro de obras e existe a instalação sanitária do alojamento. Não confundir também, tá? Tem que ter lavanderia. Então, ó, caso exista alojamento, é necessário ter também a lavanderia, dotada de meios adequados para higienização e passagem de roupa. Então, exemplo aqui, o lavatório. Ó. Tem que ser fornecido um ferro também para passar roupa para o trabalhador. Presta atenção, gente, quando houver trabalhadores alojados. Área de lazer. Porque se o trabalhador está alojado, quando ele termina o trabalho, aí o que ele vai fazer? Então tem que ter algo, né? Essa área de lazer, geralmente o trabalhador ali vai, sei lá, jogar um truco, jogar sinuca, depende muito do padrão da empresa, né? Depende muito. O local destinado à refeição, ou seja, o local de refeição, ele pode ser utilizado como uma área de recreação. Aí o trabalhador, consultor lá, vai jogar baralho, vai jogar dama, né? São formas aí que eles utilizam para ter algum tipo de recreação. Montam uma TV, uma televisão ali. Isso é bacana, tá? Então, assim, essa é a parte, gente, da dignidade que a gente sempre fala, tá? Agora aqui, além de aprender a dimensionar a quantidade de lavatórios, de mictórios, de vasos sanitários, a gente precisa aprender a dimensionar, a instalá-los nos locais adequados para atender essa distância de segurança aqui, ó. Devem ser de, no máximo, 150 metros o deslocamento do trabalhador, do seu posto de trabalho, até a instalação sanitária mais próxima. O trabalhador, ele não tem que andar mais de 150 metros para ele achar uma instalação sanitária, gente. Já pensou? Você está trabalhando num canteiro de obra e de repente você pensa assim, nossa, quero ir ao banheiro. O banheiro está a 1 quilômetro de distância. Então isso se torna bem complicado, tá? Então atender esse distanciamento aqui é importante. Na teoria é fácil, na prática é bem complicado. É obrigatório o fornecimento de água potável, ou seja, água tratada para consumir, filtrada, presta atenção, gente, filtrada e fresca para os trabalhadores nos canteiros de obra, nas frentes de serviço e também nos alojamentos. Então, exemplo, eu trabalho aqui nessa frente de serviço, sou aqui o operador da grua. Aqui tem que ter água potável disponível para mim, tem que estar filtrada e tem que ser fresca. Não está falando que é gelada, gente. Não está falando que aqui tem que ter geladeira, mas ela tem que estar fresca. E os bebedouros hoje fazem esse processo, né?
Ou às vezes eu estou numa frente de serviço. De novo, vão lá na aula 2 da disciplina de normas. Na aula 2 estou falando da NR1 lá. Lá tem a definição do que é canteiro de obra e o que é frente de trabalho. E aí, terminei meu trabalho, ok, vou lá para o alojamento. No alojamento também tem que ter água disponibilizada, potável, filtrada e fresca. O fornecimento dessa água deve ser através de bebedouro ou outro dispositivo equivalente. Tá bom. E qual a quantidade de bebedouros? Olha só, na proporção de uma unidade a cada grupo de 25 trabalhadores, ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos. Então vamos lá. Com relação à quantidade, é só a gente pensar assim: tem 20 trabalhadores, então é um bebedouro. Tem 50 trabalhadores, então é 2 bebedouros, não é a cada 25? Tem 75 trabalhadores, 3 bebedouros. Tem 100 trabalhadores, nesse caso aqui, 4 bebedouros. Aí aqui não tem separação não, de trabalhador do sexo masculino ou feminino, aqui não tem. Ambos vão usar o mesmo recurso. Agora, tem um detalhe, olha aqui a fração. Então, imagina que eu tenho um canteiro de obra e lá tem 30 trabalhadores. 25 equivale a um conjunto, a fração é a sobra. Então, nesse caso aqui, vai ter que ter 2 bebedouros. Como sobrou 5, nesse caso aqui, vai ter que ter 2 bebedouros. Aí, quando eu falo que é proibido o uso de copo coletivo, cada canteiro de obra adota um padrão. Geralmente, o trabalhador tem o seu próprio copo, tem um nome no copo do trabalhador. E, na maioria dos casos, né, as empresas mandam colocar esse suporte aqui, e deixa aqui o copo descartável. Ou seja, o copo aqui não é coletivo. O trabalhador vai usar, vai beber e vai descartar. Tá bom? Detalhe importante aqui. Isso aqui é um modelo de bebedouro, isso aqui é um outro modelo. Isso aqui é a cara da construção civil, com certeza. Não só construção civil, né? Qualquer tipo de organização que a gente vai, geralmente a gente tem esses padrões de bebedouro. O posto de trabalho, do posto de trabalho ao bebedouro ou dispositivo equivalente ao bebedouro, tá? Não consigo ver um exemplo agora, mas deve uma torneira ou algo similar que não seja bebedouro mesmo. Então, nesse caso aqui, qual que é a distância, né, desses bebedouros? 100 metros no plano horizontal. Então, o trabalhador não pode andar mais de 100 metros para achar um ponto disponível onde tem a água, onde tem o bebedouro. E no plano vertical, no caso aqui, 15 metros. Veja bem, uma laje ou um pavimento aqui, ou um andar, tem uma média aí de 3 metros. Então, se a gente for somar aqui, 3, 6, 9, 12, 15. Ou seja, eu coloquei aqui na quinta laje de uma edificação, tá vendo? Então, se a gente for contar aqui, no máximo 5 andares. Imagina que o trabalhador está trabalhando aqui no segundo andar. Se ele quiser beber água, ele não tem que deslocar lá 10, 20 andares para isso. Vai estar no máximo aqui para ele, 1, 2 andares. O que já é muita coisa, né? Dependendo da dimensão do prédio, da edificação que está sendo construída. Ainda pode ser muita coisa, tá? Só que geralmente, além do bebedouro, eles têm as garrafas térmicas aqui, tá? Que está sendo citado aqui nessa próxima tela, Na impossibilidade da instalação de bebedouro, tem que ficar bem claro. Na impossibilidade de eu instalar aqui um bebedouro no quinto andar, vamos imaginar que a pressão da água que chega da Copasa não é suficiente, né, para alimentar o bebedouro aqui. Porque veja bem, é no plano vertical, então às vezes não tem pressão suficiente. Só que nesse caso é na impossibilidade, não é na inviabilidade. Como assim inviabilidade? Às vezes o dono, o empregador determinou que é muito caro fazer isso aqui. Problema. Não interessa se é caro. No caso é na inviabilidade técnica. Não tem recurso, não dá, não funciona, não chega água. Aí sim.
Neste caso aqui, pode ser fornecido a água nesses recipientes portáteis, né? Portátil quer dizer que eu porto, que eu caminho, que são herméticos, tá? A água aqui no mesmo padrão, potável, filtrada e fresca. Aí eu posso distribuir, o trabalhador vai para a frente de serviço, leva a garrafa térmica. Vai para o canteiro de obra, leva também a garrafa térmica. Ó, tem que ficar bem claro, na impossibilidade, tá? Tem nada a ver com relação custo-benefício, não. Não é o recurso que é mais barato, não. Na prática, você tem os dois, tá? Tem um bebedouro aqui, outro que é trabalhador, é fornecido para ele uma garrafa térmica. Mentira, na verdade ele compra do bolso dele, né? O correto é ser fornecida, tá? Sem ônus, sem custo. Nas frentes de trabalho devem ser disponibilizados instalações sanitárias. Então, instalação sanitária é o gabinete, é a unidade composta de bacia sanitária sinfonada, que é o vaso, dotada de assento com tampa, então aqui o vaso tem tampa, e lavatório, que é a pia, para grupo de 20 trabalhadores ou fração. 20 trabalhadores ou fração, então tem que estar ali disponibilizado. Eu até adicionei a imagem aqui do mictório, né? Mas na frente de trabalho realmente não é obrigatório, até porque a forma de fornecimento se dá através dos banheiros químicos, tá? Que é isso aqui, ó. Então desconsiderem a imagem aqui, por favor. Então, ó, podem ser utilizados banheiro com tratamento químico dotado de mecanismo de descarga ou isolamento de dejetos com respiro e ventilação. Isso aqui é os banheiros químicos. Aí, isso é muito utilizado, mas muito utilizado mesmo. Frentes de serviço que são amplas, exemplo, atividades de agroindústria, tá? Atividades de mineração, muito comum. Pavimentação de rodovias. Aí você deixa um alojado aqui, soma lá mais 150 metros, coloca um segundo, mais 150 metros, um terceiro. A cada frente de serviço ali você disponibiliza esse tipo de instalação aqui, tá? Na prática não segue os 150 metros, a empresa utiliza bem menos, tá, gente? Bem menos. Enfim. Dentro do banheiro químico aqui tem que ser disponibilizado papel toalha e nesse caso aqui material para lavagem e material para lavagem das mãos. Isso é importante. Deixa eu ler o texto, né? Os mesmos devem dispor de material para lavagem. Então, exemplo aqui, o detergente ou sabão líquido, e enxugo. Nesse caso aqui, o papel toalha, tá? Desculpa, papel toalha, o papel mesmo. Sendo proibido o uso de toalhas coletivas. Então é proibido a toalha coletiva. E aí neste caso aqui, garantida a higienização diária dos módulos. Isso aqui tem que ser limpo todos os dias. Todos os dias. Isso aqui tem que ser substituído sempre que necessário. Na prática, esse processo é feito todos os dias? Na maioria das empresas não. 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, mas a norma deixa bem claro, todos os dias. Tá? Se for fornecer esse tipo de recurso, tem que ser todos os dias. Nas frentes de trabalho também tem que ter local para refeição, para não acontecer isso aqui, ó. Você vê o construtor lá, o trabalhador, almoçando a céu aberto. Local para a refeição dos trabalhadores, observadas as condições mínimas de conforto, higiene e com a devida proteção contra intempéries. Intempéries é um termo técnico que se refere a condições climáticas desfavoráveis. Então, sol, chuva, condições de raios, relâmpagos. Então, isso são intempéries. Toda a condição climática desfavorável a um tipo de trabalho, tá? E aí o atendimento ao disposto desse item, ou seja, ao disposto do item 18.5, ou seja, a tudo que nós vimos aqui, poderá ocorrer mediante a convênio formal, significa que foi formalizado, significa que teve um contrato aqui, com estabelecimentos nas proximidades do local de trabalho.
Então, exemplo, no meu canteiro de obra ficou totalmente inviável criar um alojamento, construir um alojamento. Eu vou lá, procuro na cidade ali uma instalação equivalente, por exemplo, uma república ali, né? E ali eu uso aquela república como um sistema de alojamento. Só que aí eu tenho que atender todos os dimensionamentos. Isso a gente vê demais aqui na cidade aqui, gente. Por exemplo, bairro Cidade Nova, tem muitas casas, né, que as empresas alugam e utilizam como alojamento, tá? E não só para alojamento, outras unidades de área de vivência também. Desde que preservados a segurança, a higiene e conforto e garantido o transporte de todos os trabalhadores até o referido local quando existir. O trabalhador também não paga, neste caso aqui não, quando houver um convênio formal, ele não paga para ir trabalhar, tá, gente? Tem que ser garantido para ele o transporte. Gente, fui muito objetivo. Tem dúvidas, tem perguntas, fiquem à vontade, me chamem aqui, tá? Estarei disponível para vocês. Até mais, um abraço, tudo de bom.